Tem louco por Jesus aqui? Eu ontem estava em Balneário Camboriú e a gente fez ali um seminário. E aí, não sei se eu comi alguma coisa, o que aconteceu. E eu não dormi e eu fiquei, meu amigo, só no banheiro. E na verdade, todos os que me viram disseram: você não é normal, você tinha que ir para o hospital depressa para ver se o hospital dá jeito, porque você está muito desidratado e não está bem. Eu falei assim: olha aí essas palavras que o pastor Odinei, se fosse outra igreja, tudo bem, mas é Lagoinha Betinha, eu vou lá, de qualquer jeito eu vou. Eu louvo a Deus pela vida dele, da pastora Márcia. Louvo a Deus por você que não fica em casa vendo a TV no domingo, que tem pouquíssima coisa passando, né? Na verdade, televisão no domingo é uma tribulação, né? É um teste para ver se a gente é crente mesmo ou não. E eu louvo a Deus pela conferência do Espírito Santo. Quem tem sido tocado aqui desde sexta-feira? O Senhor ainda não acabou, tem mais para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: o Senhor tem mais para nós. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1, verso 4. Atos, capítulo 1 e verso 4. E enquanto você vai abrindo rapidamente, eu quero te falar esse material que a gente sempre traz com a gente. Através desse material hoje, nós temos ajudado 4 missionários ao redor do mundo. A gente tem ajudado o pastor Safari em Uganda, na África, que cuida de refugiados. A gente tem ajudado o pastor Homero, que está com a família na Jordânia, trabalhando no meio dos muçulmanos, inclusive com o Estado Islâmico. A gente tem ajudado o pastor Mário, que cuida de um orfanato com crianças que perderam os pais lá no Haiti, naquele terrível terremoto. E também o Lázaro, que é membro da nossa igreja, que me ligou hoje de manhã. Ele estava no Nepal, a gente foi lá, ele voltou e agora está voltando de novo para o Nepal, hoje, embarcou agora. Então, eu adquiri esse material, você nos ajuda a continuar ajudando esse pessoal, que muitas vezes eu e você não podemos ir lá, mas eles podem levar o nome do Senhor nesses países. Rapidinho, tem os livros, ó. Autópsia de um Líder de Juventude, que é um livro para todo mundo que trabalha com jovens. Eu tenho uma pressa muito rápida. Decida sarar. Manual de Loucuras por Jesus, é um livro onde eu falo sobre maneiras diferentes de fazer loucuras para o Senhor. Esse aqui é o meu livro de piadas, o Deus de toda graça, onde eu falo sobre piadas, para você rir, ficar feliz. A vida já está difícil, eu e você precisamos de rir, sorrir. Mas é tudo piada cristã, convertida, tudo piada já batizada, que aceitou Jesus. O Deus do Danoninho é um livro onde eu falo sobre como ter pequenas experiências com Deus. Essa daqui, Deus me chamou e agora, é sobre como descobrir e cumprir o seu chamado. Manual de sobrevivência para o jovem cristão. Todas as perguntas que jovem me faz há muitos anos, eu coloquei as respostas ali. Loucos pelo Espírito Santo. Tem gente louca pelo Espírito Santo aqui? A mensagem que eu vou ministrar agora tem a ver exatamente com o que está nesse livro. 2 livros sobre sexualidade, um chamado Pornografia Mata e o outro Saindo do Armário. Nesse eu falo sobre histórias de jovens que nós ajudamos a tirar de uma vida de homossexualidade, e nesse outro um estudo sobre pornografia. Tem esses 3 livros aqui, Loucos por Jesus, volume 1, 2 e 3. Cada livro desse contém 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé, com a sua loucura pelo Senhor. Tem 2 livros que são ficção, histórias que a gente criou para falar de Cristo. O primeiro se chama Johnny, essa noite pedirão a sua alma. E o segundo é O Apóstolo Peregrino, um livro onde eu falo sobre o apóstolo João vivendo nos dias de hoje. Vai te tocar e te abençoar muito. Entendendo Galardão e Recompensa é um livro sobre o que esperamos de Cristo quando servimos a Ele. Jogos Mortais e mais 51 esboços de sermões são livros, um livro onde eu falo sobre sermões para pregar para adolescentes e jovens. Fiquem firmes, é o meu livro junto com o pastor Richard, sobre constância espiritual. E a gente fala de ser firme com Deus. Primeiro livro da minha esposa, 31 loucuras para mulheres que querem assumir de vez sua loucura por Jesus. A Paty fala nesse livro que mulher não tem que ser fofa, tem que ser doida, né? Aquela mulher fofa que ficava em casa esperando um príncipe, morreu. A última morreu tem uns 15, 20 anos. A mulher hoje não está esperando um homem para ser feliz, ela já achou o homem que é Jesus. E o marido vai ser só um complemento. Tem essa daqui.
Louquinhos por Jesus. São 31 histórias de criança maluca. Crianças que fizeram loucuras pelo Senhor. E esse livro é para crianças. E tem um manual de sobrevivência para pais de adolescentes. Você que é pai de adolescente igual eu, você está passando apertado, não é verdade? É mais fácil mexer com o Estado Islâmico do que com os meninos, não é? Eu tenho 2 lá em casa, parece que tem 70. Olha aqui, ó. Tem as Bíblias, tem a Bíblia floral, a Bíblia preta, a Bíblia cartoon. Eu fui no sul do Brasil pregar, em Porto Alegre, e o pessoal começou o culto dizendo: liguemos nossas Bíblias. Eu fiquei tão surpreso. Ligar a Bíblia? É porque lá ninguém usa mais Bíblia de papel, só no tablet e no celular. Isso me incomodou tanto que eu comecei uma campanha pessoal pela volta do uso da Bíblia de papel. Eu não adoro a Bíblia de papel, ela não é Deus, mas é uma das poucas maneiras que a gente tem de identificar que a gente é cristão. Então, se você está desbibliado, compre uma Bíblia lá hoje. Se a sua Bíblia está muito velhinha, compre uma nova para ver se a velha rejuvenesce. Se você já tem Bíblia, compre para dar para um pecador, uma pessoa sofrida, tipo um cruzeirense, uma pessoa assim. Você quer cruzeirense, sabe que dó? Mas ele está perdoado. Está aqui, ó. Diário de oração é o meu livro que não tem nada escrito. É você que vai escrever. Aqui você vai colocar o que você falou com Deus, o que Deus falou com você. O diário de oração revolucionou minha vida. Minha vida com Deus é uma grande pedida para você. Por fim, tem as camisetas. Tem essa daqui. Jesus Freak para as mulheres. Jesus Freak significa louco por Jesus. Tem essa daqui. Se clamei ou se pedi, o importante é que orações sempre fiz. É uma série de camisas sobre oração. Tem essa outra aqui, olha, para você parecer um arbusto. Orais sem cessar, né? A gente ficar mais ecológico. Tem essa outra. Melhorou? Melhorei. A gente só melhora depois que ora. Tem essa outra aqui também de oração. Oração, Bíblia, jejum, vai para a luta e repete. Essa é a ordem na vida do cristão. A gente não vai para a luta e depois busca a Deus, não. A gente busca a Deus para depois ir à luta. E no final, repete, né? Tem essa daqui, também sobre oração. Tem um louco orando por você e tem uma louca orando por você. Tem essa daqui do controle. Jesus está no controle para as mulheres. Tem essa daqui, manga longa. Tem essa daqui, Jesus Freak, nova, que a gente acabou de lançar agora, para você ficar bem bonita aí, os cruzeirenses com azul, né? Isso que ainda tem coragem de torcer. Tem, essa aqui para você sentir um dálmata, né? Ao invés de amargura, você tira o G, coloca o C e vira amargura. Tem essa daqui em inglês, para fazer raiva com quem não sabe. Love your haters. Ame os seus inimigos. Aí a pessoa vai te perguntar o que é, você fala: essa camisa aqui é para eu te amar, né? E tem essa que eu estou usando aqui, que eu deixei por último, que a mensagem dela é muito forte. Se até a pimenta é do reino, porque você ainda não é. Então, se você quiser no final, passe ali, conversa com o Léo. Atos 1, verso 4. Atos 1, verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero falar nessa noite sobre o poder do Espírito Santo. Repita comigo: o poder do Espírito Santo. Esse texto é engraçado porque ele começa numa mesa, está todo mundo comendo, e do nada Jesus começa com um assunto. Qual o assunto? Espírito Santo. Fala comigo: o Espírito Santo é o assunto de Jesus. Gente, não sai de Jerusalém. Se vocês saírem de Jerusalém, seu Espírito Santo, vocês não vão dar conta. Fica aqui, porque em poucos dias vocês vão ser batizados com o... Qual a pergunta que os apóstolos fazem? Nada a ver com o Espírito Santo. Ah, Senhor, é nessa época que o Senhor vai sair candidato,
e vai virar presidente de Israel, e nós vamos tomar o governo dos romanos. Jesus fala assim: cala a boca, você não sabe de nada, gente. Que pergunta mais retardada. E volta para o assunto do Espírito Santo. Esse texto sou eu e você. Deus vira para a gente e fala assim: eu quero que você seja cheia do Espírito Santo, minha filha. Amém, Senhor. E meu casamento, e meu dinheiro. Filha, deixa eu te falar. Casamento, dinheiro, está ligado a você ser cheia do Espírito Santo. Porque você vazio do Espírito Santo, se casar, ferra os dois. Você com dinheiro na mão, sem o Espírito. Gente, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ter dinheiro na mão de alguém que não tem o Espírito Santo. Porque ela vai fazer, potencializa a capacidade de pecar. A pessoa quer pecar, mas ela não tem dinheiro, maravilhoso. Não pode usar droga, não pode prostituir, não pode ir no carnaval lá do inferno, vai ter lá no Quinto dos Infernos, não pode fazer nada. Mas se você tem o Espírito de Deus e tem dinheiro, as vidas serão transformadas. Com Jesus e nós sempre é assim. Jesus sempre tem um assunto do Espírito Santo e a gente sempre leva o assunto para o outro lado. Por quê? Porque é ter o Espírito Santo que vai fazer a diferença. O que é ser diferente? E o que a gente precisa? Do poder do Espírito Santo. Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é o poder dos Estados Unidos. Uma coisa é a polícia, você vai lá, eles te recebem. Outra coisa é o poder de fogo da polícia. Eu não quero falar do Espírito Santo, eu quero falar do poder. Fala comigo, o poder. Precisamos do poder. O poder não está ligado a um lugar. Eu já fui lá nos Estados Unidos, na famosa Rua Azusa, onde houve um avivamento maravilhoso. As pessoas eram curadas só de entrar na igreja. Ninguém dirigia o culto. A glória de Deus brilhava em cima do templo. Era uma coisa tão extraordinária. Mas você vai lá hoje, não tem nada. Porque o Espírito Santo e o seu poder não estão presos a um lugar. Já entrei no túmulo de Jesus em Jerusalém. Eu já vi, falar a verdade, eu já vi gente entrar no túmulo de Jesus e sair pior. Porque um lugar não te muda. Fala comigo, um lugar não me muda. O que vai mudar a gente? Uma experiência. O que a gente precisa? De uma experiência. Você entra no túmulo de Jesus, tira 5.000 fotos. Depois você não lembra, não estão as fotos. Gente, onde eu pus aquelas fotos, meu Deus? Mas se você tem uma experiência, vira igual sua sombra. Você carrega ela para todo lugar. O que é ter uma experiência com o poder do Espírito Santo? Eu e você precisamos desse poder. Porque se não tiver poder, o nosso testemunho fica inconstante, incompleto, ineficaz. Nós vamos ser testemunha mais ou menos de Jesus. Jesus quer que a gente seja testemunha perfeita dele. Nós não temos que substituir Jesus, nós temos que representar Jesus. E não há como representar Jesus se não formos cheios do seu Espírito. Tudo que Jesus fazia era pelo Espírito Santo. Ele nasceu, foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria. Com poucos dias, ele lá no templo, a Bíblia diz que as pessoas que foram orar por ele estavam cheias do Espírito Santo. Com 12 anos, e no batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Quando ele curava alguém, ele falava: eu estou curando pelo poder do Espírito Santo. Quando ele morreu pelo poder do Espírito Santo. E quem entrou na tumba na manhã do terceiro dia para ressuscitá-lo foi o Espírito Santo. Se há alguma morte na sua vida, eu declaro hoje: o Espírito Santo vai ressuscitar o que morreu na sua casa, no seu coração, na sua família, nas suas finanças. Não tem nada impossível para o Espírito de Deus. O Espírito Santo não é um deusinho de segunda categoria. Muita gente imagina Deus Pai no trono, pronto a matar um com o raio na mão. Deus Filho é tipo o Zé Pequeno, com os revólver. Fala aí, pai, o que é para passar geral aí? E o Espírito Santo é tipo uma faxineira do céu, né? Com a faixinha na cabeça, limpando. Não, o Espírito de Deus é uma pessoa. É idêntico ao Deus Pai, idêntico ao Deus Filho. E os três são um, se manifestam de três maneiras diferentes. E Ele está aqui hoje. O que eu e você precisamos em 2017 é dinheiro, é de família, pessoa, mas é do Espírito Santo, porque senão todas as vitórias não valem nada. Valem nada. Inclusive, para sofrer, a gente precisa do Espírito Santo.
Porque se você não tem o Espírito Santo, você faz uma besteira no meio do sofrimento. A minha esposa estava me contando, minha esposa formou no passado em psicologia, um colega dela fez o curso, na esperança do curso de psicologia curá-lo. Ele fez o curso, entregou o trabalho de conclusão de curso e se matou. Um jovem de 23 anos, bonito. Porque ele disse, se a psicologia não deu conta de mim, o que eu vou fazer nessa terra? Deixa eu te falar. Desculpa os psicólogos aqui, minha mulher é. A psicologia não tem as respostas. A terapia não tem as respostas. Os políticos, então, eles nem sabem o que é resposta. O que tem resposta para nós é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, 1 minuto com o Espírito Santo transforma mais a nossa vida do que 10 luas de mel. Será, pastor? Aí eu não aceito não, pastor. Lua de mel é de Deus. Lua de mel é de Deus. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus. Eu já atendi casal que brigou na lua de mel e eles voltaram, o pau comendo. Falei, gente, vocês estão brincando na lua de mel? Como é que... Lua de mel é só para coisar. Vocês não... Sabe o que eu descobri? Era um vazio do Espírito Santo e o outro ferrado sem Deus, mas os dois com o título de cristão. Aí um casa com o outro na tentativa de mudar a história do outro. É a mesma coisa de dois doentes no hospital, um olhar para o outro e falar assim, ô velho, levanta aí, me cura aí, me medica que depois eu te medico. Os dois estão ferrados. Mas se uma pessoa na sua família se levantar cheia do Espírito Santo, a história da sua casa todinha muda. Muda tudo. Quando que o poder do Espírito Santo se manifesta? Em 3 situações. Primeiro, quando há uma necessidade. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, minha irmã do meio tinha 13 e a menor tinha 7, Betânia. E aí meu pai foi para o exterior, eu fiquei cuidando das minhas 2 irmãs. Um dia dentro de casa, a Betânia estava com 41 graus de febre. Eu com 14 anos não sabia que remédio dar, sabia nada. Eu só lembrava do que minha mãe tinha me ensinado. Então eu pus a mão e falei, Deus da minha mãe, Deus do meu pai, Espírito Santo, vem aqui, senão minha irmãzinha vai morrer. Vem, não vem daqui a 10 segundos não, vem agora! Na sala da minha casa, a minha irmã começou a suar, a transpirar de não conseguir enxergar, de fazer assim. A outra ficou desesperada, foi arrancando a roupa dela, ela empossou o sofá onde ela estava sentada, levou ela, deu um banho nela, a febre dela caiu para 36 em poucos minutos, na nossa frente. Aqui no bairro Cachoeirinho, em Belo Horizonte. Isso aconteceu no bairro Cachoeirinho, em Belo Horizonte. Uma coisa extraordinária. Quando há uma necessidade, o problema é que nós criamos o plano B. Então, a gente tem uma situação, a gente nem lembra do Espírito de Deus mais. A gente já corre para outras situações para tentar resolver. Segundo, o poder do Espírito Santo se manifesta na zombaria a Deus e aos cristãos. Então, por exemplo, Davi e Golias. Golias zombou de Davi. Gente, quem enfiou aquela pedra na testa do Golias? Quem foi? Davi? Foi o Espírito Santo. Porque Golias ofendeu o exército do Deus vivo. Quem mais? Os 3 da fornalha. Os 3 da fornalha não queimaram. Quem era o 4º homem na fornalha? Gente, quando a gente fala, Jesus mora no meu coração, é Jesus mesmo? É uma metáfora, é uma forma de dizer que na verdade nós temos o Espírito Santo. Jesus mesmo está lá no céu, a mão direita do Pai. Não é? Quer ver? Outra situação, Paulo e Elimas. Paulo um dia pregando, e chegou um macumbeiro do lado e começou a encher a paciência do Paulo. Ei, o que você está falando aí? Paulo falou, filho do capeta! Você vai ficar cego agora para você parar de atrapalhar. Passou a pregar. E o bicho ficou cego na hora. O Espírito de Deus faz coisas que a gente... Gente, o Espírito Santo não é fofo, hein? Não confunde o Espírito Santo com uma pomba. A pomba é só uma representação. O Espírito Santo mata. No culto ele matou o rapaz lá, os 2 que não queria acertar a vida financeira deles. Vou matar vocês rapidinho. Foi lá e matou. Eu até ri outro dia lendo esse texto. Falei, Espírito Santo, se você continua matando os outros que não dizima direito, ia ficar pouca gente na igreja. Aqui em BH, um jovem da nossa igreja me disse, pastor Lucinho, a minha faculdade é em frente a uma banca de jornal. Todo dia eu saía da banca de jornal e falava do amor de Jesus para um cara, e todo dia, e eu dizia para ele, tira essas revistas pornográficas, entregue sua vida para Jesus. Um dia, quando eu cheguei, o cara falou assim, não vem não, crente,
cala sua boca, não quero saber de você aqui. Toda vez que você vem aqui, eu acho que você vai gastar, mas você não gasta nada, e fica lotando meu ouvido, não quer saber. Gente, um menino magrinho, ele olhou para ele, levantou a mão e falou assim: o Espírito Santo na minha vida então vai te mostrar. Se essa banca estiver aqui daqui uma semana, não é Jesus que está falando através de mim. Mas se for, falou e saiu. Ah, cala a boca. Gente, 6 dias depois, deu uma tromba d'água. A tromba d'água desceu, levou só a banca de jornal do homem. Já viu banca de jornal que fica em cima de tijolo? Quem já viu? Levou tudo. Fala para quem está do lado, não me deixa nervoso não, hein? Terceira situação que o poder do Espírito Santo se manifesta, sabe qual é? No nosso chamado. Você sabia que todo mundo aqui tem um chamado? Você sabia que no reino de Deus não existe banco reserva? Você sabia que no reino de Deus todo mundo joga na linha? Você sabia que todo mundo tem uma função para exercer no corpo de Cristo? Você é alguma, você tem que descobrir o que você é. E quando você descobrir qual a sua função no corpo, você é imbatível no cumprimento do seu chamado. Imbatível. Por exemplo, eu nasci para cuidar de adolescentes e jovens. Eu não nasci para outra coisa. Vai dando ano de eleição, sempre vem um. Sim, sai candidato. Eu respeito os pastores que saem, mas não é para mim. Não é. It's not for me. It's not. Não é para mim. Se eu for para a política, o pior vai acontecer, sabe o que é? Eu vou ser bem sucedido em algo que Deus não quer para mim. O pior não é ser mal sucedido em algo que Deus quer para você, é ser bem sucedido naquilo que Deus não queria para você. É você virar um cara próspero, um empresário próspero, sendo que Deus queria você como missionário do outro lado do mundo. Esse dinheiro que você vai ganhar, você vai morrer de ódio dele, raiva pura. Por isso que tem que conduzir a nossa vida é o Espírito Santo, cumprir o seu chamado. É a terceira maneira, terceiro momento quando o Espírito de Deus se manifesta. Imagine que Deus, eu viro para vocês aqui e falo assim: gente, ontem Deus apareceu para mim e falou comigo que Ele está me dando um superpoder para jogar bola, e que hoje eu jogo bola melhor que o Messi. Eu acho que você, por, sei lá, por gostar de mim, então, ia falar assim: amém. Mas se amanhã tivesse um jogo aqui, Betim contra a Sede, e eu viesse jogar, e não jogasse nada, vocês iam falar o quê? O que aconteceu? Cadê a diferença que ele falou? É isso que tem acontecido conosco. A gente diz para o mundo que o Espírito Santo entrou em nós, mas quando o mundo olha para a gente jogando, eles falam, no dia a dia, eles falam assim: está idêntico a mim. Eles são depressivos igual a mim, eles choram a mesma coisa, eles cometem o mesmo pecado. Vocês têm que jogar bola igual o Messi. Quem vai fazer a gente jogar bola igual o Messi? O Espírito de Deus. Nós temos que viver uma vida diferente. Esse superpoder quem dá é o Espírito Santo. Houve um homem que viveu 150 anos atrás, eu gosto de falar dele, Smith Wigglesworth. Ele era tão cheio do poder de Deus que ele nunca orava por mais de 10 minutos, mas ele nunca passava mais de 10 minutos sem orar. O Smith era tão doidão, ele chegava nos lugares, não fazia nada. As pessoas batiam nele e falavam assim: sai daqui, porque só a sua presença convence a gente que a gente é pecador. Do nada. Ele passou em São Francisco, na Califórnia, tinha tanta gente doente para ele orar, que ele mandou todo mundo deitar na calçada, e ele passava, e à medida que a sombra dele ia passando, o povo ia sendo curado, levantava todo mundo. Ele ressuscitou 8 mortos, inclusive a mulher dele, 2 vezes. Isso que é amor, né? O povo orando para o cônjuge morrer. A segunda ressurreição da mulher dele, ele levantou ela morreu no sofá, ele pôs ela de pé, soprou. Na hora que ela soprou, ela abriu os olhos e falou: Smith, eu estava com o Senhor. E aí ele me disse assim: o meu servo está pedindo você de volta, você vai voltar. Eu disse para ele: por que, Senhor? Porque o meu servo tem um compromisso comigo. Smith, para de fazer isso. Isso está na biografia. Os livros são traduzidos para português. Smith Wigglesworth, Apóstolo da Fé. Leia esse livro. Você vai cair duro para trás 3 vezes. E outra coisa, o Smith não emocionava. Sabe como é que ele começava os cultos? Assim, para provar, ele dava paz do Senhor, nada. Ele falava assim: para provar que Cristo está aqui, o seu poder está aqui, a primeira pessoa que levantar a mão com qualquer doença vai ser curada.
Aí cego via, paralítico andava, ele não dava um sorriso, ele não batia uma palma, ficava com cara de nada. Mas um dia, teve uma mulher que levantou a mão, não tinha as pernas. No final do culto, a mulher cresceu perna na mulher. A mulher corria, e o povo gritava. E aí os repórteres, onde ele ia, os repórteres iam, falaram com ele: o que a gente não entende é que o senhor não manifesta nada. Por que o senhor não fica doido, pula, grita, bate a cabeça na parede? Ele falou assim: porque viver debaixo do poder do Espírito Santo deveria ser normal. A gente deveria ficar chocado quando o Espírito Santo não curasse, e não o contrário. Fala com quem está do lado: o poder do Espírito Santo tem que ser sua vida normal. Olha essa frase aqui do Tozer: a verdade é que o nível geral da espiritualidade entre nós é baixo. Temos nos medidos por nós mesmos, e com isso o incentivo para buscar mais planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Temos imitado o mundo, buscado aceitação popular, inventado deleites para substituir a alegria do Senhor e produzir um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo. Rapidamente agora, alguns motivos pelos quais a gente não vê o Espírito de Deus se manifestar. Primeiro, a motivação está errada. Para que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Para as pessoas nos chamarem para pregar, para ganhar uma oferta, é para ser aplaudido, ter muito seguidor nas redes sociais. Eu conversei outro dia com o Fernandinho, falei: Fernandinho, nós temos que tomar um cuidado, cara, porque sem ver a gente está ensinando para essa geração que o importante é a quantidade de like, e não a quantidade de Deus em nós. A pessoa tem uma rede social grande, fica todo mundo babando ela. Gente, eu recebo todo dia um monte de convite. Eu fico até preocupado, falo: gente, o povo não me pede oração, o povo me pede para postar as coisas nas minhas redes sociais. Será que isso é o que eu tenho para oferecer de melhor? A motivação. Sabe por que muitos cristãos vivem vazio? A motivação é errada. Para que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo? Duas coisas: servir a igreja e ganhar o mundo perdido. Para quê? Você quer ser cheio do Espírito Santo por algum outro motivo? Tchau para você. Não conta. É para isso. Eu quero ser cheio porque eu quero pregar. Gente, pregador tem demais. Banda tem demais. Gente que escreveu o livro tem demais. Se não é para servir a igreja e cuidar do mundo perdido, não vale a pena. Um carro. Você enche um carro de gasolina. Já viu alguém encher um carro de gasolina e falar assim: eu estou enchendo esse carro de gasolina aqui, sou frentista, e vou levar ele lá em casa e vou guardar ele na garagem um ano. O frentista vai falar: você usou droga. Ninguém enche um tanque de um carro que não vai fazer alguma coisa com ele. Para que Deus nos encheria do seu poder se nós não queremos servir a igreja e nem ganhar os perdidos? Tem gente que está querendo o Espírito Santo, sabe para quê? Para sentir gostoso. As glórias de Jeová desceram em mim. Que as glórias de Jeová, o Espírito Santo vem para realizarmos uma função. Foi assim com a Sansão. O Espírito de Deus veio, ele derrubou os muros, matou as pestes dos filisteus. Ele veio sobre Elias, ele correu à frente do carro de Acabe. Não existe na Bíblia um caso que o Espírito Santo veio e as pessoas ficaram num lugar assim, chupando cana. Aleluia. Você pega Atos capítulo 13, verso 1, sabe o que está escrito lá? Estava reunido, aí está lá o nome dos homens. Enquanto jejuávamos e orávamos, o Espírito Santo diz: separe Barnabé e Paulo para a obra. O Espírito Santo é trabalho. O problema é que a gente quer ser cheio, mas não quer fazer nada para Deus. Fazer nada. Nós temos que fazer. Segundo motivo que a gente vive uma vida engessada, uma vida sem o poder do Espírito Santo, é falta de intimidade. Como que eu vou conseguir intimidade com a minha mulher se eu não passo tempo com ela? Se não sai só eu e ela? Ontem eu convidei a Patrícia para ela fazer um passeio comigo, só eu e ela. Porque eu fui lembrar que os últimos passeios, todos, aqueles 2 trem lá, foi com a gente. Deixa eu te falar uma coisa aqui, casado que está aqui. Não dê mais valor aos seus filhos do que a sua mulher. Porque muitos casamentos acabam porque a mãe e o pai, principalmente a mãe, ficam endeusando os meninos. Aí os meninos, isso é demais. Aí as pestes casam um dia, e quando o pai tem que lidar só com a mãe, eles não têm mais link, não tem mais conexão, porque tudo na casa girava em torno dos catarrentos. Menino é agregado, filho é agregado. Amém, Senhor. Deus abençoe esse menino, vá com Deus.
Vou falar aqui, função de pai e mãe é não atrapalhar Deus na vida dos meninos. Pai e mãe não tem que ser Deus para os filhos, não. Nós não temos que ser o Espírito Santo, não. A gente tem só que sair do caminho e falar, pega esses meninos, Espírito Santo. Na loucura do corre-corre, é preciso fazer um esforço enorme para encontrar um lugar de quietude. Diga-me, quietude. Se você não sentar aos pés do Espírito Santo, nada vai acontecer. Terceiro motivo que a gente não tem o poder do Espírito Santo, porque nós queremos saber os planos dele para daqui a 5 ou 10 anos, mas não queremos saber os planos dele para daqui a 5 ou 10 minutos. Se o Espírito Santo não contou o projeto dele todo, nem para Abraão, nem para Davi, nem para Moisés, por que ele contaria para a gente? Sabe o que o Espírito Santo quer? Dependência total. Você levantar de manhã e falar, Senhor, está até aqui a listinha do que eu tenho que fazer hoje, mas avacalha a minha organização. Ele pode avacalhar, o que não pode é a gente viver uma vida avacalhada para ele organizar. O Espírito Santo não é governanta. Quarto motivo que a gente não tem o poder do Espírito Santo, não estamos dispostos a fazer loucuras, as loucuras que ele manda. Deixa eu te falar uma coisa aqui, fofo. O Espírito Santo pede as coisas mais sem noção. Ele pede a gente que vá com piriri pregar. E isso não é nada. Você quer ver o que ele pede? Você teria coragem se o Espírito Santo mandasse vender tudo e dar para os pobres, seus bens? Terminar o namoro? Cancelar seu Facebook? Pedir perdão a alguém que esse alguém te machucou? Você teria coragem de mudar para outra cidade? Largar uma faculdade para ir para o seminário? Se o Espírito Santo mandar, você tem coragem? Senhor, enche a minha vida, tudo entregarei. O Espírito Santo vem e fala assim, oh, filho, que lindo. Você vai ficar 3 meses sem rede social. O diabo está manifestando aqui, Senhor. Ele é o fazedor de loucos por Jesus, e ele vai pedir coisa que mexe com a gente. Nunca esqueça a irmã que o Espírito de Deus falou com ela: você vai ficar sem maquiar e vai dar suas roupas tudo para os outros. A mulher, irmão, só bota. Ela tinha 32 botas. Ela tinha um closet tão grande. A mulher rica, ela chegou para mim com aquelas gominhas de dinheiro no cabelo, sem maquiagem. Uma mulher já de quase 50 anos, ela falou para mim: pastor, o Senhor Jesus me mostrou o Espírito Santo, que eu tenho lutado muito por uma beleza aqui fora, mas por dentro eu sou a bruxa do 71. E o Espírito de Deus me desafiou. Eu peguei todas as minhas botas, minha roupa, dei tudo, e o Espírito de Deus me disse assim: vou te dar um presente, a roupa do corpo. Pode ficar com ela. Eu falei: você fez isso mesmo? Ela falou: fiz. Eu falei: você vai aparecer no Fantástico. O Espírito Santo não vai te pedir para largar a cerveja, se bebida alcoólica não é um problema para você. Mas se você é daqueles que fica agarrado no Netflix, ele vai falar assim: não assista nenhuma série durante tanto tempo. Porque não temos o poder do Espírito Santo na nossa vida também. Quinto, porque não rompemos o ciclo de pecados mais resistentes. Olha para mim, em 2017, não podemos continuar com aqueles pecadinhos que vem seguindo a gente desde 1222 lá atrás. Esse ano tem que acabar. Eu vou dizer de novo: esse ano tem que acabar. Você precisa entender que para entrarmos em sintonia fina com o Espírito de Deus, precisamos deixar. Por exemplo, um irmão me contou a história. Olha a história. Pastor, tem um irmão da igreja que é dono de um sacolão. Todo dia eu parava lá para bater papo com o irmão. E eu batendo papo com o irmão, pegava uma cenoura, comia. Batendo papo. Ele também comia. Comia uma maçã. Todo dia batendo papo. E eu ajudando ele com as coisas de Deus. Um dia eu fui orar: Senhor, passa um pente fino na minha vida. Deus falou: maravilha, vamos começar. Você ou paga o irmão tudo que você está comendo, ou não pega mais. Você acha que Deus é preocupado só com adultério, com roubo, pedofilia? Ele é Deus das coisas pequenas. Sabe aquela coisa, você olha um casal de namorado na igreja e fala assim: a cara deles está escrita lá, transando.
Sabe esse julgamento que a gente faz errado? Olha para mim, sabe essa coisa de não conhecer uma pessoa e já dar um rótulo para ela? Olha a frase que um amigo meu me disse: não conheça ninguém através dos olhos dos outros. Conheça você. Quando você conhece uma pessoa, aí você pode falar daquela pessoa. A fulano falou que fulano não presta. Eu já visitei muitas empresas aqui em Betim. Eu trabalhava como representante comercial. E eu chegava na porta das empresas, tem sempre aquelas placas assim: estamos há tantos dias sem acidente. Quem já viu essas placas? Tinha uma empresa que eu chegava, eu falei: essa empresa aqui é a Satanaslândia, porque não é possível. Todo dia estava assim: estamos há 0 dias sem acidente. Estamos há 0 dias. Eu falei: gente, isso é um açougue, vocês estão matando o povo aqui. O que é isso aqui? É, pastor, aqui o negócio é feio, aqui todo dia tem um acidente. Tem cristão que a vida deles é assim, é todo dia tem uma... Quem quer deixar ele ser ele? Quem quer deixar o Espírito Santo ser Deus? Tem uma mensagem minha chamada Deixa Deus Ser Deus, onde eu falo que muitas vezes a gente quer entrar na frente de Deus e fala: Deus, eu vou ser Deus para meus filhos, eu vou ser Deus no meu negócio, eu vou ser Deus na minha igreja. Não, você só tem que fazer o que o Espírito Santo manda. Um dia eu disse para os amigos meus pastores: não morra pela igreja, porque alguém já morreu por ela. Alguém já deu a vida por ela. Nós temos que só fazer o que o Espírito Santo manda. 8º motivo que a gente não tem muitas vezes o poder do Espírito Santo: a gente diz 10 sim para coisas nada a ver e 1 sim para o Espírito Santo. A gente diz sim para dormir e não para se batizar. A gente diz sim para sexo e não para evangelizar. A gente diz sim para comer. Quem gosta de comer? Eu gosto mais de dormir do que de comer. Quem é da minha religião? Minha mãe brigava comigo. Eu falava que comer era melhor. Ela falava: eu sou burro, dormir é melhor. Aí um dia ela ficou nervosa e falou assim: ô menino burro, quando você dorme mata a fome, mas quando você come não mata o sono. Eu levei uns 10 minutos para aprender, porque naquela época os meninos eram meio retardados. Aí eu... Mas e se Deus falar com você: eu não te quero dormir, eu quero você acordado no tempo? Olha uma coisa que eu descobri: a gente diz sim para tudo que é do corpo. Um pastor nos Estados Unidos colocou uma regra: no prayer, no food. Se eu não orar, eu não como. Olha a psicose do homem, gente. Se a gente fizesse uma lei dessa, a gente desaparecia em 1 semana. Sabe o que o pastor descobriu? Ele e a família ficaram vários dias sem comer. Qual que era a regra áurea? Não posso tratar meu corpo melhor do que eu trato o meu espírito. E a gente trata o corpo melhor. A gente quer o elogio, mas não quer jejuar. Quer se divertir, mas não quer dominar a língua. Quer se embelezar, mas não quer se envolver na igreja. Dizemos, infelizmente, muito mais sim para a carne do que para o Espírito de Deus. 9º motivo que a gente não tem o poder do Espírito Santo: temos atitudes erradas em relação ao Espírito de Deus. Muitos nem sabem que ele existe, igual está lá em Atos 19. Outros começam tudo pelo poder do Espírito Santo, termina pelas obras, como o pessoal de Gálatas fez. Lá nas 7 igrejas da Ásia, qual era a briga de Jesus? Vocês não ouvem o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir? Vai ter que ter ouvido para ouvir. Muita gente está dizendo: Espírito Santo, fala comigo, fala comigo. O Espírito Santo fala assim: só se eu pular em cima de você. Porque eu já falei, eu já gritei, já mandei pregador da televisão, já mandei o pastor Rodrigo, eu mandei tudo. Você não está me ouvindo. Ouvi-lo, mas endureceu o coração. Comprar o Espírito Santo. Gente, teve um cara na Bíblia que queria comprar. O endemoniado estava lá em Atos 8. O mágico Simão, ele viu Filipe curando os outros. Ele chegou com dinheiro para ele e falou assim: me dá o poder do Espírito Santo. Filipe falou assim: ô Anabelle, deixa eu te falar, você está endemoniado, caramba. Você não sabe, não se obtém o poder do Espírito Santo com dinheiro. Isso é que eu amo, porque você pode ser a pessoa mais pobre aqui nessa noite e ser a mais cheia do Espírito de Deus aqui também. A mais cheia. Outra coisa, a gente não tem o Espírito de Deus porque a gente tem medo. Não tem medo de apagá-lo. Olha para mim, gente, o Espírito. O que a gente tem que fazer para apagar um fogo? Nada. Se pegar fogo aqui, o que a gente tem que fazer? Nada. Uma hora vai consumir isso tudo aqui e o fogo? Na minha vida e na sua, Deus manda uma conferência dessa, nos enche. A tendência é que a gente fique 1 semana, 2, levitando. Santo Espírito,
Aí vai passando o tempo, aí começa o carnaval. Fevereiro, tem carnaval. Aí começa o Big Brother. Big Brother. Olha o paredão. Nossa. E aí volta às aulas. Aí você está sentado aqui, Pombagira, Satanás, Chucaveira, Preto Velho. Aí você começa. Aí você sabe o que a conferência do Espírito Santo vira? Uma foto no seu celular. Não! Ele quer encher a gente agora, para no fim de fevereiro a gente estar mais cheio ainda. Saul começou cheio do Espírito Santo, mas depois o apagou e terminou a vida possesso, endemoniado. Sansão apagou o Espírito de Deus, mas depois voltou no final. Davi quase o perdeu quando ele adulterou e ele disse: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. O gadareno começou possesso e terminou cheio do Espírito de Jesus. Pedro começou vazio e terminou cheio. E a minha história é a sua? Como é que vai ser? Eu quero que ela seja linda. A minha história com o Espírito Santo começou, eu já estou terminando, eu tinha 16 anos de idade, minha mãe tinha morrido, eu tinha ido para os Estados Unidos, voltei, estava uma vida vazia. Eu ia para o culto, gente. Olha, o pior tipo de desviado é o que não perde o culto. Porque ele não curte o mundo, mas não curte a igreja. Ele vai chegar no inferno e o Satanás vai fazer bullying com ele. Vai falar: retardado, você nem pecou direito e nem serviu a Deus direito. Se você vai desviar, desvia direito. Vai servir Jesus? Fica com ele direito. E só tem um jeito de ficar com Jesus direito: sendo cheio do Espírito. Um jovem um dia falou para mim: ô pastor, assim, eu estou indo embora. Para onde você está indo? Estou saindo da igreja. Para onde você está indo? Para a Igreja Batista do Mundão. Eu falei: o que é? Eu estou indo para a Igreja Batista do Mundão. Eu falei: vai sem Deus. Falei assim, fui embora. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele: ô pastor, peraí, você não vai me mandar ficar não? Que pastor que é você? Eu chamei ele e falei: vem cá, deixa eu te fazer um pedido. Eu te vi uns 3 anos aqui na igreja, nunca te vi no altar chorando, nunca te vi envolvido em nenhuma programação, nunca te vi carregando uma Bíblia, nunca te vi nada. Deixa eu te pedir uma coisa: não dê a Satanás a tristeza que você deu a Jesus. Serve Lúcifer direito. Tem como você fazer isso? Eu abri o jornal e vi sua página lá assim, ó, página policial. Você tem como? Pelo menos que a Bíblia diz que Deus tem raiva de gente morna. Ou é quente ou é frio, caramba. Ele olhou para mim, aí começou. Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Só que você dá a pressão no camarada exatamente para ele soltar. Estava triste com a igreja. Gente, o diabo tem. Deus liberta a gente de tudo quanto é coisa. Mas o que tem matado o cristão e colocado ele vazio do Espírito Santo é muitas vezes a decepção com a igreja. É a decepção com as pessoas da igreja. Aí a pessoa fala: lá, está lá na frente cantando, mas está me devendo. Aquela outra ali, em 1 ano namorou 32. E está ali cantando: tua glória, Senhor. Está lá, a boca dela igual bueiro. Hein? E aí a gente começa a ficar nervoso. E aí a gente deixa de ser cristão e vira o Galvão Bueno da fé. E começa a narrar a igreja: eu não concordo com isso, eu acho que isso aqui não pode. Por que fulano faz isso? Não fez isso? Gente, quem tem tempo para poder comentar a fé alheia não está vivendo uma fé como deveria viver. Quem está cheio do Espírito Santo tem muito para fazer. E eu fui um dia então chamado pelos meus amigos para ir no bairro aqui, Saudade. Cheguei lá no bairro, depois do culto de jovens da minha igreja. Eu ficava no culto assim, gente, ó. Eu, lá no fundo, eu e 3 amigos. Posso falar tudo que eu ficava fazendo aqui? Posso falar? Eu não levava Bíblia, eu ficava só olhando a carroceria das irmãs. Passava uma falando: nossa Deus, olha aí, ó. Que é isso, Pai da glória? Oh Deus, salva essa alma e me dê esse corpo para eu consolidar. Não tem isso aqui em Betim. Glória a Deus. Deus está vendo. Né? Mas era isso que eu fazia. Aí no fim do culto, eu fui com os 3 amigos para a casa de um deles. Chegou lá, na hora da gente ir,
A gente foi jogar videogame, não tinha, o videogame estava quebrado. Eu falei, caramba, Cláudio, você me traz aqui o videogame quebrado? Aí fomos comer uma comida lá, e aí o André, que era o único que era menos ruim, né? Olhou para nós três e falou assim, o que vocês acham da gente orar? Ô gente, você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo ou não? Fala as palavras proibidas, vamos orar. Oração é o que separa homem de menino. Eu li outro dia o Novo Testamento todo, só procurando a palavra Espírito Santo. Sabe o que eu descobri? Quase todo versículo que tem a palavra Espírito Santo tem a palavra oração junto. Os dois andam juntos. Se você for cheio do Espírito Santo, você ora. E se você orar, você fica cheio do Espírito Santo. Um é impossível de não existir sem o outro. E aí, o André foi orar pelo meu amigo Juninho. Vocês querem orar? Eu falei, eu não quero não. O Claudinho também falou, eu não quero também não. O Juninho falou, eu quero. O apelido dele era Juninho Cobaia. Aí o André pôs a mão na cabeça do Juninho, começou a orar. Quando ele começou a orar, 30 segundos de oração, o menino caiu no chão berrando. E ficou rodopiando, no sentido anti-horário assim, e o André em cima dele assim, pega ele, papai, vai Espírito Santo, é agora, fogo, 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 fogo. 11h30 da noite, do lado do cemitério de saudade, não bar de saudade. Aí, eu não tinha o que fazer, fiquei ali, olhando. Eu pensei assim, gente, é muito ruim não ter uma namorada. Ó, sábado à noite, eu estou enfiado no meio do nada, um bar que se preza, não pode chamar saudade. Do lado do cemitério. E agora está aqui um Circo de Soleil apresentando aqui. Quando eu olhei pro Claudinho, o Claudinho era o dono da casa, ele era mais hipócrita que eu, ele tá assim, amém, Pai Celeste, glória ao teu nome, tu és fiel, Pai, enche, enche. Eu olhei para ele e falei assim, tem vergonha, tem vergonha. Ele ria. 2 vagabundos, valia nada. E o Juninho urrando. O André levanta, olha para mim e fala assim, você é o próximo. Olha para quem está do seu lado aí e diga, você é o próximo. Diga para quem está do outro lado, você é o próximo. Eu e você somos os próximos que o Espírito de Deus vai encher para transformar Betim, Minas Gerais, o Brasil, o mundo. Quando ele começou a orar por mim, gente, eu apaguei. Era 11h30 da noite quando eu abri os olhos. Era 5h40 da manhã. Isso foi em abril de 87. O Michael Jackson ainda era preto nessa época. Era o Cid Moreira que apresentava o Jornal Nacional. Tanto tempo tem. Sabe o que eu mais curti? 5 Pica-Pau amarelo. Presta atenção. Sabe o que eu estava usando de um quichute? Quichute é a única coisa que já vem com chulé de fábrica, né? Gente, eu abri os olhos 5 horas depois. O Espírito Santo fez uma cirurgia em mim. É bom quando você não é iludido com você mesmo. Eu não sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei a tendência que eu tenho à grosseria. Eu sei a tendência que eu tenho à carnalidade. Eu sei a tendência que eu tenho à hipocrisia, mentira. Eu sei a tendência que eu tenho de me fazer de dodói. Eu sei um monte de tendência que eu tenho ruim. Sabe quem me melhorou e me colocou prestando um pouco? O Espírito de Deus. Então, irmão, sem uma experiência muito doida com o poder do Espírito Santo, nós vamos só dar uma mão de cal na gente, mas nós não vamos ter uma experiência real que mudou a nossa vida. Quando eu saí debaixo daquela cama, foi aí que começou meu chamado. Eu estava contando para as irmãs aqui, tem 30 anos que eu viajo pregando, falando de Jesus. Começou no dia que eu fui cheio do Espírito de Deus. As coisas só vão começar quando a gente for cheio do poder do Espírito Santo. Eu vou encerrar fazendo essa pergunta aqui. Se o Espírito de Deus nos enche, nós seremos diferentes. Amém? Amém. Então olha essas perguntas aqui. Eu possuo mais gentileza e fidelidade do que os espíritas que eu conheço? Eu possuo mais domínio próprio que os muçulmanos? Eu tenho mais paz do que os budistas? Eu possuo mais alegria que os ateus? Depois de um encontro com você, as pessoas melhoram, pioram ou permanecem as mesmas? Se o Espírito Santo habita em você, não seria o caso de você ser diferente de todas as outras pessoas? O que mais deveria nos incomodar é quando não nos sentimos incomodados
com o fato da presença do Espírito de Deus em nós não ter produzido uma diferença tão grande a ponto das pessoas notarem. O sonho de Deus para nós essa noite, nessa conferência, é que a gente, sem falar uma palavra, e as pessoas olhem para nós e digam assim: o que você tem de tão diferente? Esses dias eu cheguei no aeroporto, estou conversando com uma moça que está fazendo meu check-in. Aí ela falou assim comigo: você tem uma áurea gostosa. Áurea gostosa? O que é áurea? Ela falou assim: você tem uma coisa em você assim, tão gostosa. Eu fiquei assim, ela está me cantando, ela está me querendo, ou ela está falando. Aí eu fui ver, sabe o que ela falou para mim? Ela falou isso e disse assim: o meu filho é especial e o meu marido me deixou. Só falou assim. Gente, as pessoas só procuram para ajudá-las quem eles veem que tem alguma coisa diferente nele. Ela falou isso, eu fiquei olhando para a cara dela, tipo assim: o que isso tem a ver com o meu check-in do meu voo para Salvador? Aí eu matei a charada. Ela disse que eu tenho uma áurea. Ela está dizendo: você tem alguma coisa que pode me ajudar. Eu apanhei a mão dela e falei assim: como é que é o seu nome? Li o crachá dela e comecei a orar. E a fila atrás de mim. E comecei a orar, essa menina começou a chorar, que ela teve que ir lá para dentro. Deus quer usar você para ser diferente aonde você for. Nós vamos orar. A primeira oração que eu quero fazer é a oração mais poderosa do mundo. É a oração que faz a diferença entre céu e inferno. Não vou pedir para ninguém mexer, ninguém olhar o WhatsApp, ninguém ficar passando a mão no cabelo da namorada. Olha para cá. De olhos abertos. Você vai repetir comigo, mas repetir igual papagaio, não. Você vai falar com o coração. Diga: querido Deus, nesta noite eu preciso de um encontro contigo. Neste momento eu confesso meus pecados. Salva-me agora. Dá-me o teu Espírito. Faz de mim uma nova pessoa. Eu decido hoje que Jesus é o meu único Senhor e Deus. Por isso agora eu recebo pela fé meu amigo Espírito Santo, o meu nome no livro da vida e a salvação que só o Senhor tem para mim. Em teu nome eu oro. Diga também: Deus Pai, e eu que já andei contigo, mas me esfriei, apaguei teu Espírito, hoje volto arrependido, como um filho pródigo. Eu corro de volta para a casa do Pai. Recebe-me aqui. Enche-me de novo. Faz de mim uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Quem aqui fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Levante a sua mão bem alto assim, bem alto. Isso, bem alto. Eu estou vendo muitas pessoas com as mãos erguidas. Vou pedir para ficar de pé. Só as pessoas que estão erguendo as mãos. Fique de pé, não tenha vergonha de nada. Pode ficar em pé, onde você está. Isso, não tenha vergonha. Eu vou te fazer um pedido. Eu vou te fazer um pedido, você que está em pé. Vem aqui à frente, eu gostaria de pegar na sua mão. Você pode vir? Porque nós queremos orar com você aqui. Pede licença aí, pode pisar no pé do povo, que esse momento é especial demais. Pode vir e ficar de frente para mim aqui. Pode vir, vem. Isso. Deixa eu abençoar o João. Vem, deixa eu abençoar. Deus abençoe você. Deus abençoe. Nós vamos esperar todo mundo chegar. Agora, jovem, em nome de Jesus, todo mal sai! Mais alguém? Pode chegar, dá um passinho para frente, todo mundo.
Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você não deveria estar lá na frente entregando sua vida para Jesus, não? Pergunta para essa pessoa aí. Se ela quiser, traz ela aqui à frente, traz. Se ela quiser, pega a mão dela e fala assim: é hoje, amigo. Você não pode enfrentar 2017 sem um compromisso sério com Jesus, não. Traz seu amigo, traz o namorado, traz o vizinho, traz alguém aí, em nome de Jesus, traz. Eu não vou fazer essa oração, quem vai orar é o pastor Rodinei. Mas eu vou fazer um último convite. Você que não veio aqui à frente, não veio, mas você está aí no seu lugar. Quem sabe você se lembra de um tempo na sua vida onde você foi mais cheio do poder do Espírito Santo. Você lembra de um tempo onde o nome de Jesus te fazia chorar mais fácil. Você lembra de um tempo que você não estava no piloto automático igual você está hoje, está correndo demais, trabalha, paga conta, ou às vezes até no ministério. O ministério roubou a sua intimidade com Deus. Quem sabe você está aqui hoje, você lembra de ter orado em línguas, hoje não ora mais. Quem sabe você está aqui hoje e você diz: Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Se você é essa pessoa que se lembra de um tempo, mas o Espírito Santo manda eu te dizer: você não vai voltar a ser como você era antes, você vai ficar melhor. Fim de janeiro de 2017 será o momento da sua vida onde você vai ficar melhor do que você jamais esteve. Se você é essa pessoa, fique em pé no seu lugar, e o pastor vai incluir você na oração, em nome de Jesus. Aleluia. Tem louco por Jesus aqui? Eu ontem estava em Balneário Camboriú e a gente fez ali um seminário. E aí não sei se eu comi alguma coisa, o que aconteceu. E eu não dormi e eu fiquei, meu amigo, só no banheiro. E na verdade todos os que me viram disseram: você não é normal, você tinha que ir para o hospital depressa para ver se o hospital dá jeito, porque você está muito desidratado e não está bem. Eu falei assim: olha aí essas palavras que o pastor Rodinei, se fosse outra igreja, tudo bem, mas é Lagoinha Betinha, eu vou lá, de qualquer jeito eu vou. Eu louvo a Deus pela vida dele, da pastora Márcia. Louvo a Deus por você que não fica em casa vendo a TV no domingo, que tem pouquíssima coisa passando, né? Na verdade, televisão no domingo é uma tribulação, né? É um teste para ver se a gente é crente mesmo ou não. E eu louvo a Deus pela conferência do Espírito Santo. Quem tem sido tocado aqui desde sexta-feira? O Senhor ainda não acabou, tem mais para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: o Senhor tem mais para nós. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1, verso 4. Atos, capítulo 1 e verso 4. E enquanto você vai abrindo rapidamente, eu quero te falar esse material que a gente sempre traz com a gente. Através desse material hoje, nós temos ajudado 4 missionários ao redor do mundo. A gente tem ajudado o pastor Safari em Uganda, na África, que cuida de refugiados. A gente tem ajudado o pastor Homero, que está com a família na Jordânia, trabalhando no meio dos muçulmanos, inclusive com o Estado Islâmico. A gente tem ajudado o pastor Mário, que cuida de um orfanato com crianças que perderam os pais lá no Haiti, naquele terrível terremoto. E também o Lázaro, que é membro da nossa igreja, que me ligou hoje de manhã. Ele estava no Nepal, a gente foi lá, ele voltou e agora está voltando de novo para o Nepal, hoje, embarcou agora. Então, ao adquirir esse material, você nos ajuda a continuar ajudando esse pessoal, que muitas vezes eu e você não podemos ir lá, mas eles podem levar o nome do Senhor nesses países. Rapidinho, tem os livros, Autópsia de um Líder de Juventude, que é um livro para todo mundo que trabalha com jovens. Eu tenho uma pressa muito rápida. Decida Sarar. Manual de Loucuras por Jesus. É um livro onde eu falo sobre maneiras diferentes de fazer loucuras para o Senhor. Esse aqui é o meu livro de piadas, O Deus de Toda Graça, onde eu falo sobre piadas, para você rir, ficar feliz.
A vida já está difícil, eu e você precisamos de rir, sorrir. Mas é tudo piada cristã, convertida, tudo piada já batizada, que aceitou Jesus. O Deus do Danoninho é um livro onde eu falo sobre como ter pequenas experiências com Deus. Essa daqui, Deus me chamou e agora, é sobre como descobrir e cumprir o seu chamado. Manual de sobrevivência para o jovem cristão. Todas as perguntas que o jovem me faz há muitos anos, eu coloquei as respostas ali. Loucos pelo Espírito Santo. Tem gente louca pelo Espírito Santo aqui? A mensagem que eu vou ministrar agora tem a ver exatamente com o que está nesse livro. 2 livros sobre sexualidade, um chamado Pornografia Mata e o outro Saindo do Armário. Nesse eu falo sobre histórias de jovens. Deus não, a gente busca a Deus para depois ir à luta, e no final, repete, né? Tem essa daqui, também sobre oração. Tem um louco orando por você, e tem uma louca orando por você. Tem essa daqui do controle, Jesus está no controle, para as mulheres. Tem essa daqui, manga longa. Tem essa daqui, Jesus Freak, nova, que a gente acabou de lançar agora, para você ficar bem bonita aí, os cruzeirenses com azul, né? Isso que ainda tem coragem de torcer. Tem, essa aqui para você sentir um dálmata, né? Ao invés de amargura, você tira o G e coloca o C e vira amargura. Tem essa daqui em inglês, para fazer raiva com quem não sabe. Love your haters. Ame os seus inimigos. Aí a pessoa vai te perguntar o que é, você fala, essa camisa aqui é para eu te amar, né? E tem essa que eu estou usando aqui, que eu deixei por último, que a mensagem dela é muito forte. Se até a pimenta é do reino, porque você ainda não é. Então, se você quiser no final, passe ali, conversa com o Léo. Atos 1, verso 4. Atos 1, verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero falar nessa noite sobre o poder do Espírito Santo. Repita comigo: o poder do Espírito Santo. Esse texto é engraçado porque ele começa numa mesa, está todo mundo comendo, e do nada Jesus começa com um assunto. Qual o assunto? Espírito Santo. Fala comigo: o Espírito Santo é o assunto de Jesus. Gente, não sai de Jerusalém. Se você sair de Jerusalém, seu Espírito Santo, vocês não vão dar conta. Fica aqui, porque em poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito. Qual a pergunta que os apóstolos fazem? Nada a ver com o Espírito Santo. Ah, Senhor, é nessa época que o Senhor vai sair candidato e vai virar presidente de Israel, e nós vamos tomar o governo dos romanos. Jesus fala assim: cala a boca, você não sabe de nada, gente. Que pergunta mais retardada. E volta para o assunto do Espírito Santo. Esse texto sou eu e você. Deus vira para a gente e fala assim: eu quero que você seja cheia do Espírito Santo, minha filha. Amém, Senhor. E meu casamento, e meu dinheiro. Filha, deixa eu te falar, casamento, dinheiro, está ligado a você ser cheia do Espírito Santo. Porque você vazio do Espírito Santo, se casar, ferra os dois. Você com dinheiro na mão, sem o Espírito. Gente, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ter dinheiro na mão de alguém que não tem o Espírito Santo. Porque ela vai fazer, potencializa a capacidade de pecar. A pessoa quer pecar, mas ela não tem dinheiro, maravilhoso. Não pode usar droga, não pode, né, prostituir, não pode ir no carnaval lá do inferno, vai ter lá no Quinto dos Infernos, não pode fazer nada. Mas se você tem o Espírito de Deus e tem dinheiro, as vidas serão transformadas. Com Jesus e nós sempre é assim. Jesus sempre tem um assunto do Espírito Santo e a gente sempre leva o assunto para o outro lado. Por quê? Porque é ter o Espírito Santo que vai fazer a diferença. O que é ser diferente? E o que a gente precisa? Do poder do Espírito Santo.
Uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é o poder dos Estados Unidos. Uma coisa é a polícia, você vai lá, eles te recebem. Outra coisa é o poder de fogo da polícia. Eu não quero falar do Espírito Santo, eu quero falar do poder. Fala comigo, o poder. Precisamos do poder. O poder não está ligado a um lugar. Eu já fui lá nos Estados Unidos, na famosa Rua Azusa, onde houve um avivamento maravilhoso. As pessoas eram curadas só de entrar na igreja. Ninguém dirigia o culto. A glória de Deus brilhava em cima do templo. Era uma coisa tão extraordinária. Mas você vai lá hoje, não tem nada. Porque o Espírito Santo e o seu poder não estão presos a um lugar. Já entrei no túmulo de Jesus em Jerusalém. Eu já vi, falar a verdade, eu já vi gente entrar no túmulo de Jesus e sair pior. Porque um lugar não te muda. Fala comigo, um lugar não me muda. O que vai mudar a gente? Uma experiência. O que a gente precisa? De uma experiência. Você entra no túmulo de Jesus, tira 5.000 fotos. Depois você não lembra, não estão as fotos. Gente, onde eu pus aquelas fotos, meu Deus? Mas se você tem uma experiência, vira igual sua sombra. Você carrega ela para todo lugar. O que é ter uma experiência com o poder do Espírito Santo? Eu e você precisamos desse poder. Porque se não tiver poder, o nosso testemunho fica inconstante, incompleto, ineficaz. Nós vamos ser testemunha mais ou menos de Jesus. Jesus quer que a gente seja testemunha perfeita dele. Nós não temos que substituir Jesus, nós temos que representar Jesus. E não há como representar Jesus se não formos cheios do seu Espírito. Tudo que Jesus fazia era pelo Espírito Santo. Ele nasceu, foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria. Com poucos dias, ele lá no templo, a Bíblia diz que as pessoas que foram orar por ele estavam cheias do Espírito Santo. Com 12 anos, e no batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Quando ele curava alguém, ele falava, eu estou curando pelo poder do Espírito Santo. Quando ele morreu pelo poder do Espírito Santo. E quem entrou na tumba na manhã do terceiro dia para ressuscitá-lo foi o Espírito Santo. Se há alguma morte na sua vida, eu declaro hoje, o Espírito Santo vai ressuscitar o que morreu na sua casa, no seu coração, na sua família, nas suas finanças. Não tem nada impossível para o Espírito de Deus. O Espírito Santo não é um deusinho de segunda categoria. Muita gente imagina Deus Pai no trono, pronto a matar um com um raio na mão. Deus Filho é tipo o Zé Pequeno, com os revólver. Fala aí, pai, o que é para passar geral aí? E o Espírito Santo é tipo uma faxineira do céu, né? Com a faixinha na cabeça, limpando. Não, o Espírito de Deus é uma pessoa. É idêntico ao Deus Pai, idêntico ao Deus Filho. E os três são um, se manifestam de três maneiras diferentes. E Ele está aqui hoje. O que eu e você precisamos em 2017 é dinheiro, é de família, pessoa, mas é do Espírito Santo, porque senão todas as vitórias não valem nada. Valem nada. Inclusive, para sofrer, a gente precisa do Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, você faz uma besteira no meio do sofrimento. A minha esposa estava me contando, minha esposa formou no passado em psicologia, um colega dela fez o curso, na esperança do curso de psicologia curá-lo. Ele fez o curso, entregou o trabalho de conclusão de curso e se matou. Um jovem de 23 anos, bonito. Porque ele disse, se a psicologia não deu conta de mim, o que eu vou fazer nessa terra? Deixa eu te falar. Desculpa os psicólogos aqui, minha mulher a psicologia não tem as respostas. A terapia não tem as respostas. Os políticos, então, eles nem sabem o que é resposta. O que tem resposta para nós é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, 1 minuto com o Espírito Santo transforma mais a nossa vida do que 10 luas de mel. Será, pastor? Aí eu não aceito não, pastor. Lua de mel é de Deus. Lua de mel é de Deus. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus. Eu já atendi casal que brigou na lua de mel e eles voltaram, o pau comendo. Falei, gente, vocês estão brincando na lua de mel? Como é que... Lua de mel é só para coisar. Vocês não... Sabe o que eu descobri? Era um vazio do Espírito Santo e o outro ferrado sem Deus, mas os dois com o título de cristão. Aí um casa com o outro na tentativa de mudar a história do outro. É a mesma coisa de dois doentes no hospital, um olhar para o outro e falar assim, ô velho, levanta aí, me cura aí, me medica que depois eu te medico.
os dois estão ferrados. Mas se uma pessoa na sua família se levantar cheia do Espírito Santo, a história da sua casa todinha muda. Muda tudo. Quando que o poder do Espírito Santo se manifesta? Em 3 situações. Primeiro, quando há uma necessidade. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, minha irmã do meio tinha 13 e a menor tinha 7, Betânia. E aí meu pai foi para o exterior, eu fiquei cuidando das minhas 2 irmãs. Um dia dentro de casa, a Betânia estava com 41 graus de febre. Eu com 14 anos não sabia que remédio dá, sabia nada. Eu só lembrava do que minha mãe tinha me ensinado. Então eu pus a mão e falei, Deus da minha mãe, Deus do meu pai, Espírito Santo, vem aqui, senão minha irmãzinha vai morrer. Vem, não vem daqui a 10 segundos não, vem agora! Na sala da minha casa, a minha irmã começou a suar, a transpirar de não conseguir enxergar, de fazer assim. A outra ficou desesperada, foi arrancando a roupa dela, ela empossou o sofá onde ela estava sentada, levou ela, deu um banho nela, a febre dela caiu para 36 em poucos minutos, na nossa frente. Aqui no bairro Cachoeirinho, em Belo Horizonte. Isso aconteceu no bairro Cachoeirinho, em Belo Horizonte. Uma coisa extraordinária. Quando há uma necessidade, o problema é que nós criamos o plano B. Então, a gente tem uma situação, a gente nem lembra do Espírito de Deus mais. A gente já corre para outras situações para tentar resolver. Segundo, o poder do Espírito Santo se manifesta na zombaria a Deus e aos cristãos. Então, por exemplo, Davi e Golias. Golias zombou de Davi. Se nós ajudamos a tirar de uma vida de homossexualidade, e nesse outro um estudo sobre pornografia. Tem esses 3 livros aqui, Loucos por Jesus, volume 1, 2 e 3. Cada livro desse contém 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé, com a sua loucura pelo Senhor. Tem 2 livros que são ficção, histórias que a gente criou para falar de Cristo. O primeiro se chama Johnny, essa noite pedirão a sua alma. E o segundo é O Apóstolo Peregrino, um livro onde eu falo sobre o apóstolo João vivendo nos dias de hoje. Vai te tocar e te abençoar muito. Entendendo Galardão e Recompensa é um livro sobre como, o que esperamos de Cristo quando servimos a Ele. Jogos Mortais e mais 51 esboços de sermões são livros, um livro onde eu falo sobre sermões para pregar para adolescentes e jovens. Fiquem firmes, é o meu livro sobre, junto com o pastor Richard, sobre constância espiritual. E a gente fala de ser firme com Deus. Primeiro livro da minha esposa, 31 loucuras para mulheres que querem assumir de vez sua loucura por Jesus. A Paty fala nesse livro que mulher não tem que ser fofa, tem que ser doida, né? Aquela mulher fofa que ficava em casa esperando um príncipe, morreu. A última morreu tem uns 15, 20 anos. A mulher hoje não está esperando um homem para ser feliz, ela já achou o homem que é Jesus. E o marido vai ser só um complemento. Tem essa daqui, Louquinhos por Jesus. São 31 histórias de criança maluca, crianças que fizeram loucuras pelo Senhor. E esse livro é para crianças. E tem um manual de sobrevivência para pais de adolescentes. Você que é pai de adolescente igual eu, você está passando apertado, não é verdade? É mais fácil mexer com o Estado Islâmico do que com os meninos, não é? Eu tenho 2 lá em casa, parece que tem 70. Olha aqui, ó, tem as Bíblias, tem a Bíblia floral, a Bíblia preta, a Bíblia cartoon. Eu fui no sul do Brasil pregar, em Porto Alegre, e o pessoal começou o culto dizendo, liguemos nossas Bíblias. Eu fiquei tão surpreso. Ligar a Bíblia? É porque lá ninguém usa mais Bíblia de papel, só no tablet e no celular. Isso me incomodou tanto que eu comecei uma campanha pessoal pela volta do uso da Bíblia de papel. Eu não adoro a Bíblia de papel, ela não é Deus, mas é uma das poucas maneiras que a gente tem de identificar que a gente é cristão. Então, se você está desbibliado, compre uma Bíblia lá hoje. Se a sua Bíblia está muito velhinha, compre uma nova para ver se a velha rejuvenesce. Se você já tem Bíblia, compra para dar para um pecador, uma pessoa sofrida, tipo um cruzeirense, uma pessoa assim. Você quer cruzeirense, olha que dó. Mas ele está perdoado. Está aqui, ó. Diário de oração é o meu livro que não tem nada escrito, é você que vai escrever. Aqui você vai colocar o que você falou com Deus, o que Deus falou com você. O diário de oração revolucionou minha vida. Minha vida com Deus é uma grande pedida para você. Por fim, tem as camisetas. Tem essa daqui, Jesus Freak, para as mulheres. Jesus Freak significa louco por Jesus. Tem essa daqui, se clamei ou se pedi, o importante é que orações sempre fiz. É uma série de camisas sobre oração. Tem essa outra aqui, olha, para você parecer um arbusto. Orais sem cessar.
né? A gente ficar mais ecológico. Tem essa outra, melhorou? Melhorei. A gente só melhora depois que ora. Tem essa outra aqui também de oração. Oração, Bíblia, jejum, vai para a luta e repete. Essa é a ordem na vida do cristão. A gente não vai para a luta e depois busca